Bom, tá dando pra chegar aí? A gente falou lá das ligas amorfas. Ó, aliás, a gente falou do material amorfo. Vocês lembram? Alguém lembra? Da célula, enotropia, o nome da austenita, né? É, e as principais transformações que ocorrem na austenita, né? Ela pode se tornar, dependendo da retirada de calor, né? Vocês lembram? Se a retirada for mais acelerada, é martensita. Eu falei, isso aqui tá errado porque o nome é martensita, tá? Vou mudar a cor. Martensita. Aí, se a retirada de calor ela for mediana, nem tão rápido, nem tão lento, a gente tem uma ferrita secular, uma baineta. Aliás, se for lento, né? Se for meio lento, a gente tem ferrita, cementita e perlita. Tá? Aí, ou seja, dependendo da velocidade, a gente tem fases diferentes, né? No caso da astenita, a gente tem resfriamento lento na difusão. No resfriamento moderado, a gente tem o cisalhamento e a difusão. No resfriamento rápido, a gente tem o cisalhamento, por isso forma a martensita, tá? Aqui embaixo estão as transformações. Só para vocês lembrarem, a gente sempre tem que colocar isso aqui, que é para ficar bem na cabeça de vocês, para vocês lembrarem. Aí eu mostrei a ferrita, mostrei a transformação, né, de CCC para CFC, mostrei a cementita, a perlita, a martensita, né? Essas ripas que aparecem na martensita, né? O formato acicular, mostrei. Como ela é mais frequente, né? Em aços de alto carbono e ferros carbono ligado, tá? Mostrei como é que elas aparecem em aço de baixo e médio carbono, tá? Ou seja, é uma diferença bem grande, né? Entre uma e outra. É, Mostrei qual a funcionalidade da martensita para vocês, dureza, as tensões, né? E mostrei como ela é formada, né? A solução supersaturada de carbono em ferro, que tem estrutura tetragonal de corpo centrado. Pergunta é, até aí sobrou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? A gente foi lá para o diagrama de ferro-carbono, aí eu mostrei algumas das fases para vocês. Hoje a gente vai fazer de maneira mais devagar isso aí, tá? Mostrei lá as porcentagens, hipotetóide, eutetóide, por aí vai. E como seriam as linhas de aquecimento e resfriamento, como essas diferenças aparecem, né, de temperatura. Mostrei também que o resultado de temperatura é dado pelas médias, né? Então, de cada uma das ligas. Então, soma todo mundo, tem um desvio padrão, ok? Mostrei uma tabela com as temperaturas críticas, como essas temperaturas críticas variam com relação ao diagrama de fase.
tá? Essas são as fases de aquecimento e resfriamento do aço hipoeutetóide. Hipoeutetóide é que está aqui, ó. Está abaixo dessa composição, 0,8 que a gente marcou lá, né? Ok? Então, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tem uma. Tem meio que uma animaçãozinha. Tá? Ela não roda no tablet, infelizmente. Vou ver se ela funciona aqui no computador. É, ele tá dando um erro de plugin aqui. Ele sempre deu. Só que agora eu acho que o Flash não funciona mais, né? Não é mais confiável. Aí eles meio que tiraram. Se eu conseguir baixar mais tarde, eu mostro para vocês. Bom, como é que é esse. Então, vou aumentar aqui para ver se vocês enxergam direitinho. Tô conseguindo ver aí? Tá? Então, aqui no ponto C, Matheus, Oi, professor. Oi. tudo bem? Tem uma dúvida? Não, não, só ia confirmar com a senhora. Se era para se a gente estava aqui, se a gente tinha conseguido ver. Tá. Isso aqui trata-se. Estão vendo essa linha? A linha que está descendo aqui, ó. Tá? É uma composição hipoeufetoide, tá? Então, isso aqui é o resfriamento e as fases que ocorrem no resfriamento ou no aquecimento, né, do ácido hipoeufetoide. Ou seja, aqui está o eutetóide. O que que é o eutetóide? Passagem de um sólido para dois sólidos, né? Dois sólidos aqui é o ferro, né? O ferro alfa, mais a ferrita, que é o Fe3C, tá? Ok? Então, eu tenho dois sólidos se transformando num sólido, ou num sólido se transformando em dois. Isso aí essa passagem é chamada de eutetoide. Hipo vai ser tudo que tiver abaixo da composição eutetoide, tudo que tiver à esquerda desse ponto O aí. Estão conseguindo enxergar? Sim, sim, dá para ver aqui. Tá. O ponto C, ele está no ponto onde tem essa fase aqui, né? Qual é o nome dessa fase? Eu mostrei lá na aula passada para vocês. Austenita. Qual? Austenita. Tá, austenita. Tá? Então, na fase C, eu tenho tudo austenita. Consegue enxergar aqui, ó? Tudo austenita, tá? Austenita é um grãozão maior, é um grão que tem as limitações não tão irregulares como na ferrita, por exemplo, tá? E aí, vamos passar agora, vamos descer a temperatura, estava no ponto C, agora eu vou para o ponto D. Estou conseguindo enxergar aí onde está o ponto D? Em que região ele está? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho a austenita, tá? Estou conseguindo enxergar ela aqui, ó. Só que nos limites ali, né, nos contornos do grão, começam a se criar a fase alfa. E é CCC, lembram? Fase alfa, qual é o nome dela? Qual é o nome, gente, da fase alfa?
Ferrita. Ferrita, tá? Estão vendo a ferrita nascendo aqui no interstício? Vou pintar de amarelo. Aqui, ó. Enxergando aí? Tá? Então, aqui nos contornos de grão nasce ferrita, tá? Tudo bem até aí? Vamos descer mais a temperatura. Vamos aqui para o ponto E, ó. No ponto E, aquela ferrita que nucleou, aqui nos contornos do grão, ela passa a ser maior. É como se o grão tivesse crescido, ó. Tudo bem? Então, aqui eu tenho fase alfa, ferrita. Tá tudo de amarelo aqui. Tudo bem? Tá. Ela não é mais núcleo. Os núcleos se juntam e crescem essas raias aí, ok? Vamos baixar mais um pouquinho a temperatura. Perdão. Vamos lá para o ponto F. Tá? Aí vocês vão o que acontece lá no ponto F. No ponto F, a gente tem partes de o alfa, o peptoide. O alfa é ferrita, né? Tá? Essas partes brancas. Nos interstícios, a gente tem a cementita, que é o Fe3C, tá? Essas partes de alfa, parte de Fe3C, parte de ferrita, parte de cementita, é chamada de perlita, tá? Só que aquelas raias que criaram primeiro lá no ponto E, elas ficaram aqui. Vocês estão conseguindo ver elas? Aqui, ó. Aqueles grãos que foram formados primeiro ficaram aqui, ó. Conseguindo ver? Tudo aqui, ó. Não mudou, tá? Então, essa ferrita que ficou lá da primeira formação, ela é chamada de ferrita proeutetoide. Pro porque formou ah, antes da fase ficar alfa, né? E ficar ferrita e ficar sementina, ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu esse nome que veio? Entendido? Matheus, Rafael, Michael? Sim, professor, deu para entender. Tá. Essas partes claras chamadas de proptetóide. Então, quando vocês forem lá no laboratório, vocês verão alguma coisa desse tipo aqui, ó. Uma parte clara, umas raias claras, outras claras e escuras, vocês já sabem do que se trata, né? Se o ácido for eutetoide, tá? Essas quantidades de ferrita e perlita, ela vai variar conforme a porcentagem de carbono. Então, quanto mais eu tiver carbono, mais perlita vai aparecer, né? Quanto menos carbono eu tiver, menos perlita eu vou ter, ok? Bom, aqui tem as estruturas típicas com várias porcentagens, tá? Eu tenho o SAI 1010, tá? Tem 0,1% de carbono. Esse 0,10 aqui significa a porcentagem do carbono, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, 0,35 e 0,50, tá? Esse 1000 quer dizer que é uma liga que tem baixos teores de outras quantidades, ou seja, os teores são quase inexistentes, tá? De outros componentes de liga, tipo níquel, cromo, tá? São quase inexistentes. O que tem de muito é carbono e ferro, tá?
Eu lembro que eu mostrei para vocês também isso aqui, o que que acontece no aço eutetoide, né? No eutetoide eu tenho a fase da austenita, né? E aí, quando eu resfriar essa fase, eu vou ter logo a criação, onde era o grão de austenita, cria-se logo a intercalação de fase ferrita com fase de sementita. A fase ferrita, a fase branca, a fase escura é a fase de sementita. E aí, esse aqui é o resultado, ok? Tudo bem? Olha, tá? Lembra que eu falei, olha, vai ficar uma coisa como se fosse um sanduíche, né? Uma parte de um, uma parte do outro, ok? Então, isso aqui é uma estrutura de aço eutetoide. Vocês vão ver que ele é 100% perlítico, né? Eu tenho 100% de perlita, eu não tenho nenhuma porcentagem que tem perlita e ferrita, por exemplo. Não, 100% perlita, ok? Por que que eu estou reforçando isso aqui, ó? Quando vocês estiverem trabalhando lá na frente, esses nomezinhos têm que estar na cabeça de vocês. Então, quando eu falar austenita, você vai lembrar que a austenita é uma fase esbranquiçada, né? Que aparece lá no microscópio, tá? E aí, dependendo das temperaturas de resfriamento, a gente tem formas diferentes, texturas diferentes, né? Esse aqui é no caso do aquecimento e resfriamento do aço hipereutetóide. Então, a gente já viu do hipo, que foi aqui, do eutetóide, que foi bem aqui, nessa temperatura, nessa composição, né? Falei, olha, 0,80% mais ou menos, ok? E agora aqui a gente tem o resfriamento hipereutetóide, tá? Então, o hiper vai ficar o seguinte, olha, nos contornos de grão vai se formar a sementita. Vermelho mesmo. Então, aqui, ó, nos contornos tem sementita, tá? E no meio do grão a gente tem perlita. Perlita que é quais são as fases da perlita? Ferrita mais sementita. Perlita mais sementita, ok? Vocês podem perguntar, professora, mas ele já não tem sementita? Tem sementita. Ah, nos contornos de grão se criou sementita. E no meio ficou sementita mais perlita. Vocês viram que a diferença de sementita e de perlita é que na perlita eu tenho uma intercalação entre fases, né? Tudo bem? Então, eu me lembro também de ter mostrado isso aqui para vocês. A estrutura do aço hipereutetóide. Nos contornos de grão ficam bem escurinho, mostrando para vocês que quando tem escuro, a gente tem a presença de sementita, né? Isso aí é um aço com 1,3% de carbono. Um aço bem. Tá. Aí eu lembro que eu parei a aula, que aí a gente ia entrar em tratamento técnico, certo? O que que é o tratamento técnico? Essa operação de você aquecer, né? Deixar permanecendo, resfriar o material de vocês para que ele mude suas propriedades. Alexa, liga o ar-condicionado. Tudo bem. Tá? Aí, a minha finalidade vai ser alterar essas microestruturas através de aquecimento e resfriamento, basicamente, ok? Alterando essas propriedades mecânicas, eu posso até também alterar propriedades magnéticas e elétricas. Então, aqui estão os objetivos dos tratamentos térmicos, tá?
Esses aqui são os fatores que influenciam os tratamentos térmicos. A gente vai ver, claro, tempo, temperatura, velocidade de resfriamento, a atmosfera do forno, tudo isso vai influenciar na hora de tratar termicamente, tá? Quando a gente fala de tratamento térmico, a gente também está falando de tratamento termoquímico, que além de mexer só com a temperatura, subida e descida de temperatura, esfriamento, a gente também faz a mudança da atmosfera do forno, que aí acontece alguma reação química que se incorpora dentro do material, por causa também, facilitada também por causa da temperatura, ok? Eu lembro de ter falado para vocês que quando eu tenho uma velocidade de resfriamento aumentada, né, eu posso ter trincas e tensões internas, que é o caso da criação da martensita, por exemplo, no aço, tá? Para prevenir isso, eu posso diminuir essa velocidade de resfriamento, tá? Então, por exemplo, se ao invés de colocar o aço em água, que a água retira calor muito rápido, eu posso usar uma salmoura. Salmoura é uma água com algum elemento de sal, tá? Misturado para diminuir essa retirada de calor muito rápida. Tá? Então, essa velocidade, ela prevê essas trincas que vão se formar na superfície, tá? Temperatura. Aí vai depender do material, né? O objetivo final do tratamento térmico, a gente tem que seguir o seguinte: olha, eu preciso de tal microestrutura, ou eu preciso de tal propriedade mecânica, ok? E aí, conforme essas duas coisas, microestrutura e propriedade mecânica, é que eu vou colocar em determinadas temperaturas. Também tem um tempo, né? Quanto mais tempo na temperatura, maior essa completa dissolução de carbonetos de ferro ou de outras fases presentes, né? Os elementos de liga, ok? E também lembrando que quanto maior esse tempo, maior vai ser o tamanho do grão. Levando-se em consideração que na maioria das ligas de aço, o tamanho do grão muito grande é a fragilização do material, né? Tudo tem que ter seu meio termo. Com relação ao resfriamento, a gente tem que sempre considerar a seção e a forma da peça, né? Para os efeitos de deformação e distorção. Por exemplo, claro que eu não vou conseguir retirar calor muito rápido de uma chapa, porque daí vai acontecer, as tensões superficiais dessa chapa vão ser muito altas para ser distribuídas nessa chapa, ou seja, ela vai deformar, ou até mesmo vai formar trinco, ok? No caso da atmosfera, principalmente para evitar a oxidação, tá? A oxidação não é muito boa para o nosso material. Okay? É como se ele estivesse retornando ao estado natural dele. Ele foi tirado lá da natureza, um óxido. Ele foi tratado, né? Passou por toda uma cadeia para não deixar de ser óxido, ok? E aí você deixa oxidar, você está tirando, jogando fora tudo aquilo que foi feito nele, tá? A gente tem também que olhar na atmosfera para evitar a descarbonatação, se esse for o caso, né? Se eu quero introduzir átomos de carbono, se eu deixar oxidar, é claro que mais átomos vão estar ligados ao oxigênio do que ao carbono, né? É meio que uma guerrinha ali. Ou no caso do hidrogênio também, né? Se eu estiver fazendo uma nitritação e deixar oxidar, mais fácil para ele se ligar, por ferro se ligar no oxigênio do que se ligar em algum nitrito. Então, é melhor eu fazer um controle dessa atmosfera.
Com relação ao tempo, aí a gente vai aprender a calcular que quanto maior o tempo naquela temperatura, maior vai ser a segurança que a gente vai ter uma completa dissolução das fases, tá? No caso de tamanho de grão, você tem que ver, olha, que quanto maior o tempo, maior vai ser o tamanho do grão, tá? Para nós, o tamanho do grão muito grande não é bom, a não ser que ele seja um único grão. Aí é bom, mas vários grãos grandes não é muito bom, tá? Tempos longos também vão facilitar o quê? A oxidação, tá? Se a gente não tiver um forno a vácuo, nem um forno com uma atmosfera lá dentro, que é chamada de gás inerte, né? Uma redutora. Com relação à temperatura, vocês vão ter que olhar no diagrama de fase. Tá? Por isso que ele fala, depende do tipo de material. Você só vai saber que temperatura você vai trabalhar para fazer um tratamento térmico se você usar o diagrama de fase. E o diagrama de TTT também, no caso dos aços, né? Tempo, temperatura e transformação, vocês vão ter exatamente que tipo de microestrutura vocês vão ter, olhando o diagrama de tempo, temperatura e transformação, ok? Então, faz aí um combo entre TTT e os que não tiver, a gente faz o uso do diagrama de fase. Velocidade de resfriamento também vai depender do material da transformação de fase, né? Os ambientes para o resfriamento. Pode ser dentro do forno, esse aí é um resfriamento lento, né? É o mais brando. Pode ser no ar, isso aí é um pouquinho mais rápido, tá? Pode ser banho de sais ou de metal fundido também, no caso do chumbo. Você pode resfriar no chumbo líquido, ok? Pode ser no óleo, pode ser em soluções aquosas e pode ser em solução aquosa de polímero, tá? Essas aqui são as opções. Pode ser em água também, só que a água eu já falei para vocês o que é que acontece, né? Retirada muito rápida de calor. É mais fácil você fazer uma tempera em água, por exemplo, de material dúctil do que de um material mais rígido. Por exemplo, melhor fazer alumínio. Não, alumínio não se usa, mas digamos assim, se fosse escolher, eu escolheria alumínio, entendeu? Entendi. Oi. Não, Tem professor, só alguma dúvida? entendi. Não, é, professor, em questão de, né, que a senhora falou ainda agorinha sobre o tratamento lá de manter a temperatura até ficar um único grão. Se ficar, tipo, 2 grãos muito grande, por que né, isso não seria bom, professor? Não, não acontece de ficar 2 grãos, Alessandro. Ou fica Eu um sei, único. eu tô só dando exemplo, entendeu? Tipo, a quantidade ser pouca. O que que acontece quando o grão ele é muito grande? Tá, vou desenhar aqui para ti. Tá vendo? Quando esse material tá muito. Deixa eu aumentar aqui. Tô desenhando grãos aqui, ó. Tá vendo aí? Tô vendo, professora. Tá em vermelho. Isso. Quando o material é muito grande, é muito fácil passar pelos contornos dos grãos, tá? Então a força aqui, ó, tá vendo que o contorno aqui quase não tem diferença, Sim, professora. tá? Então é muito fácil quebrar isso aqui por interstício, entre grãos, né? Por intergranular, tá? Se fossem vários pequenininhos, ó, tá vendo aqui? Ele teria que Tô. ter força para passar por todos eles, ó, tá? É mais fácil eu passar por um grandão
do que pelo pequenininho. Entendeu? Ah, entendi, professor. Tá. Entendido? É claro que acontece também ele passar no meio do grão, né? Mas aí já é outra história. Entendeu? Entendi, professor. É um compromisso. Qual é o melhor meio de resfriamento? Você sempre tem que ter em mente quais vão ser as características finais que você está desejando entre microestrutura e propriedades. Outra coisa, lembrando, eu não quero desenvolver fissuras nem trincas. Eu quero que o empenamento seja mínimo, tá? E a mínima geração de concentração de tensões. Se eu puder fazer tudo isso, melhor para mim. E aí a gente tem uma introdução das curvas TTT. Tem transformação, tempo e temperatura, né? As curvas que tem o diagrama de fase, ela não mostra direitinho para vocês as fases que estão presentes, essas diferenças de fases, né? Do que de texturas. Ela diz só. Estão ouvindo? No diagrama de fase diz só a fase geral, né? Olha, eu tenho ferrita, tenho sementita. Fase geral, tá? Essa ferrita, essa sementita não diz para vocês como é que tá essas texturas. No máximo a perlita, tá? Que a gente sabe ali que a perlita tá quando a gente tem intercalado a sementita e a ferrita, ok? Mas nem a perlita aparece lá no diagrama de fase. Você só sabe na proporção ali. Em tantos por cento tem tanto de, entendeu? Vai acontecer isso de transformação, tá? Ou seja, lá no diagrama de fase a gente só tem o geral, ok, da fase. Quem vai mostrar as outras fases, as texturas, é o diagrama transformação, tempo e temperatura, TTT, ok? As curvas desse diagrama, ela mostram o efeito dessas diferentes taxas de resfriamento. E essas fases que são transformadas desde a fase austenita, tá? Essas curvas de resfriamento podem correlacionar tempo, espessura e a respectiva dureza de cada fase que vai resultar, tá? Pela fase vocês vão saber direitinho como é que vai ocorrer. Essas curvas, elas estabelecem a temperatura e o tempo em que ocorre uma determinada transformação, tá? Também só tem validade quando a gente tem transformações a uma temperatura constante, tá? Então, sei lá, se eu vou subir a 723 graus Celsius, eu vou permanecer nesses 723 graus Celsius, não vou variar, não vai subir nem vai descer, vai ficar os 723, como se fosse uma isotérmica, ok? As definições. A curva TTT é um lugar geométrico dos pontos de início e fim de transformação da austenita do aço, tá? Quais são os pontos importantes? O I é o início de transformação, o F é o fim da transformação, MI é o início da transformação da martensita e o MF é o fim da transformação da martensita, tá? Entre esse início e fim, vocês vão ter porcentagens diferentes, tá? É comum em algumas porcentagens de aço, por exemplo, você ter lá no meio 50%, né? Tem uma linha lá mostrando, olha, quando chegar aqui neste ponto, nesta temperatura, eu tenho 50% de martensita, por exemplo. O resto ainda é austenita que está se transformando, ok? Então, aqui, meus senhores, ó, tá vendo aqui esse joelho? Enxergando aí?
Essa parte aí é chamado de início da transformação, tá? Esse meio termo aqui, ó, é a região de transformação, tá? E essa parte aqui coberta é o final da transformação, tá? Antes, aqui em uma determinada temperatura, você tem uma fase que tem a austenita que está estável, tá? Se eu descer sem passar pelo início da transformação, descer direto, eu vou ter a criação da martensita, tá? Então, esse aqui é o mínimo tempo de incubação para vocês terem esse início de transformação, ok? Esse tempo aqui. Então, se eu fizer qualquer coisa antes daqui, eu vou passar direto pela martensita sem ter transformado para perlita, sem ter deixado criar nenhuma porcentagem de perlita estável, ok? Aqui, ó, quanto mais eu baixar, tá? Mais o nível de dureza aumenta, tá? Então, se eu fizer essa transformação aqui e deixar por aqui por baixo, eu sei que esse material aqui vai ser mais duro do que esse daqui de cima, ok? Tudo bem? Então, ó, nível de dureza aumenta para temperaturas de transformação mais baixas, ou seja, essa temperatura aqui é mais baixa do que essa temperatura aqui de cima. Concordam comigo? Tudo bem? Todo mundo entendeu as fases, as regiões da curva TTT? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu não tenho não, professor, eu tô aqui. Tá tranquilo? Tá. Professora, Oi. vamos dar só mais uma explicada lá, só para dar uma reforçada. Sim. O que, mais ou menos? Nessa última parte que a senhora falou aí que a temperatura era mais baixa em um, entendeu? Mais ou Tá. menos. Aqui, né? Uhum, Quanto mais baixa essa temperatura da transformação, maior vai ser a dureza do material, tá? Então, se eu levar aqui, ó, uma curva que vier aqui e outra curva que vier aqui, tá? Esse material da curva 2 aqui, ele vai ser mais duro do que esse daqui de cima, ok? mas no caso, isso é uma vantagem para o material ou é uma desvantagem? Porque se ele é mais duro, então talvez a parte ele pode trincar mais rápido, né? Também. Aí tu tem que levar em consideração, porque é um material duro, que é um material mole, tá? Tu vai transformar conforme tu quiser. Ah, eu quero um material que seja resistente ao risco. Então, eu quero um material duro, sabendo que se o material é duro, ele vai ser frágil, a tenacidade, por exemplo, não vai resistir a impacto, entendeu? Entendi. Então, não tem essa questão de o que é ruim. No caso, é Não, o que se adequa melhor se à quiser os situação. dois, é bom tu achar um meio termo entre eles, né? Tá ok, então, professor. Tá? Tu não, não tem. Quer dizer, a ciência estuda para ter um material que seja 100%, seja resistente ao risco e resistente ao impacto. Mas a gente sabe que até hoje saiu muita coisa com relação a isso, né? Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um diagrama de transformação, tá? Tempo, temperatura. E aqui eu tenho a transformação. Olha, essa. Aqui eu tenho o início da transformação, forma tipo um joelho, né? Aqui eu tenho o final da transformação. Ou seja, nesse ponto aqui, 100% do material foi transformado, tá? Aqui no meio, ó, 50% foi transformado. Então, se eu fizer uma curva assim,
Eu cheguei em 50% só, tá? Se eu fizer uma curva mais ou menos assim, 100% do meu material foi transformado, ok? Se eu fizer uma curva assim, 1% do material foi transformado. Se eu puxar direto para cá, o material não foi transformado, né? Ele transforma da austenita direto em martensita, ok? Um exemplo que ele dá aqui para vocês é desse aço, tá? E aí são os estágios de transformação da martensita, né? São mostrados nessas linhas horizontais aqui, ó. Início, 50%, 90% de martensita. Tá ocorrendo aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é 100 graus Celsius, tá? Entre 200 e 100 graus Celsius você forma martensita, ok? Estão enxergando aí? Tá? Então vamos lá. Cheguei na temperatura aqui, nos 727. É justamente essa temperatura aqui, ó, lá do diagrama de fase. Isso aqui é o diagrama de fase. DF, ok? Dúvidas? De onde veio esse 727 graus Celsius? Pessoal, estão dormindo? Não, professor, estamos aqui. Ah, perdeu a conexão, né? Espera aí, só um minuto. Deixa ele restabelecer. Voltou? Tá todo mundo enxergando? Sim, professor, dá para ver. A internet hoje não tá muito boa. Tá. Vamos lá. Eu faço um resfriamento aqui. Aumentei lá nos 800 graus Celsius. Resfriei assim, ó. Então, minha transformação ocorreu nesse ponto aqui, né? Onde eu tenho perlita grossa. Todo mundo entendeu? Levou lá seus 1 minuto, ok? Resfriamento, certo? Tá? Aí eu venho aqui, ó, resfriar. Baixei a temperatura lá nos 400, tá? E aí desço, tá? Levou seus quase um dia para fazer isso aqui, ó. Estão enxergando? Sim, professor, dá para ver. Tá? Ou então eu subi aqui e vim direto para cá, ó, sem passar pela essa transformação. Então, se eu fiz isso aqui, baixei lá nos 200, né, 200 graus Celsius, em 10 segundos, tá? Em 10 segundos eu tenho lá os 90% de martensita, tá? Entenderam? Se eu fiz essa transformação aqui, ó, tenho 90% de martensita, ok? Professora, essa parte eu não entendi muito bem, porque, na verdade, eu nem triscou na curva, né, do início nem do fim, no caso. Ele não vai passar por essa transformação aí. Nem trisca lá, tá? Pois Tudo que é. é austenita, Então ele continua o mesmo material, no caso. sim. Só que, tipo assim, a austenita vira, ao invés de ter uma perlita, a textura fica diferente. Vira, por causa das tensões, essa composição de perlita, ela vira acículas, entendeu? Essas acículas são a martensita.
Tá ok, então, professor. Fascículo é é, como se fosse agulhas. Oi, Rafael? Tá. Essa rapidez aqui de resfriamento, ele não passa por essa transformação aqui, não, viu? Tá? É como eu vou retirar calor muito rápido. Eu retiro um calor muito rápido dependendo do material que eu estou utilizando para resfriar. Tá? Essa brusca retirada de temperatura, a gente obtém com o material que você vai utilizar para retirar calor. Tá? Se o tempo vai variar entre 1 segundo e 1 minuto, aí vai depender do material que vocês estão tirando, usando para resfriar, ok? Se eu tiver um início de transformação aqui, eu vou ter uma porcentagem de 1% do que vai ser transformado, ok? Se eu chegar até aqui, vai ser 50%. Se eu chegar até o final, eu vou ter os 100% do material transformado. E sempre medido assim, olha, em cima vai ser mais grosso, embaixo vai ser mais fino, ok? Entendido? Oi, Rafael? Tá, essa curva é uma curva de transformação, tempo e temperatura. Esse exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui a austenita, tá? Uma austenita estável. Essa aqui é a temperatura eutetoide, 727 graus Celsius. Aqui no meio termo, nos 50%, eu tenho essa microestrutura, tá? Conseguem enxergar direitinho aí? Então, eu vou ter austenita e perlita, né? Tá? Depois que esse material for transformado 100%, ele vai ficar assim, ó. Ferrita, cementita. Ok? Esse, essa linha aqui, ela denota para vocês o que está acontecendo na transformação. E a transformação, ela está ocorrendo aqui de austenita para perlita. Ok? Olha só como ele resfriou aqui. Ele baixou a temperatura, mas manteve para pegar essas duas partes aqui da transformação. Ok? Tudo bem? Você pode fazer isso, resfriar e manter. Baixar e manter, ok? Bom, e aqui é o que acontece, tá? Se eu baixar direto, eu vou ter martensita. Se eu baixar meio termo, eu vou ter esse vermelho que é bainita. Se eu baixar mais lento possível, eu vou ter ferrita com perlita, ok? Entenderam aí a diferença? Mais lento vai pegar um maior tempo. Tá? Então, eu tenho que controlar essa retirada de calor. E aqui tem várias retiradas de calor e os meios de retirada de calor, tá? Então vamos lá. Letra A. A retirada de calor foi feita no fogo. No fogo, eu vou ter o quê? Perlita grossa. Letra B.
A retirada de calor foi feita no ar. Qual vai ser o resultado? Perlita fina. Letra C. A retirada de calor foi feita com ar soprado. Qual vai ser o resultado? Perlita mais fina. Letra D. Retirada de calor foi em óleo. Vou ter perlita fina mais martensita. Aqui, ó. Perlita fina mais martensita. Letra E. Retirada de calor em água. Eu vou ter martensita. Entenderam aí a diferença? Professora, Hum. no caso, essa perlita fina e perlita mais fina, qual é a diferença das duas? Uma é fina e a outra é bem mais fina. É só isso no caso? Só. Ah, A tá. perlita mais fina, às vezes muda de forma. A gente chama de bainita, tá? Mas de uma forma geral a gente chama de perlita mais fina. Entendido? Quando mudar de forma e ao invés de ser aquelas lâminas, a gente ter esferas, aí vai ser chamada de bainita. Tá? Como é que é a bainita? Tem as acículas, tá? E tem umas esferinhas, que essas esferinhas são os carbonos. Tá enxergando? Assim é baionita. Isso tá refinado. Tá mais fino possível. Ok? Olha aí. Estão aqui os resultados. Tá? Olha a diferença aqui, ó. Essa aqui é perlita grossa. Dá para vocês verem a separação, não dá? Das lamelas. Tô conseguindo enxergar aí, ó. Dá para Dá pra você ver. ver direitinho. Tá? Aqui é a sementita. A parte branca é a ferrita, grossa. A fina, olha, não dá para ver. Vocês conseguem ver? Dá para ver que é ferrita e sementita, né? Mas a separação direitinha não dá para ver, dá? Dá não, professora. Dá não, É né? difícil. A mais fina, você realmente não consegue ver a diferença. Fica tudo preto, ok? Aqui ainda dá para você dar vendo uma certa diferença, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, tá tudo preto. Quando você enxergar assim, tudo preto, você vê que só vai enxergar direitinho mesmo lá no microscópio de varredura, tá? Aí lá você consegue ver. Então, quanto mais fina for essa perlita, mais ela vai chegar. As lamelas de sementita vão ficar pertinho das lamelas de, de ferrita, vão ficar muito perto. Assim, a diferença, né? Sementita, ferrita, sementita. Vai ficar muito pertinho uma da outra que você vai enxergar só sementita. Assim, do lado de fora, macroscopicamente, né? Entenderam? Quanto mais fina for, mais essa diferença você não vai conseguir ver. Entendeu? Tá. E aí a bainita afinou tanto aqui, olha, que virou a acícula. Tá vendo? Ó? Que aqui você não consegue enxergar direitinho essa diferença. Você enxerga como se fosse agulhas, né? Tá? Essa aqui é a bainita inferior. Olha a diferença dela, da superior para a inferior. A superior, as acículas são bem maiores, né? Na inferior, elas são bem menores e mais finas, ok? Entenderam aí a diferença delas? E olha, presta atenção, todas elas foram
transformada 100%. Olha, você não vê martensita aqui, né? Esse vídeo aí, deixa eu ver se dá pra ver. Ele é um vídeo parecido com aquele lá que eu mostrei para vocês. Deixa eu só botar aqui. Vou mudar aqui rapidão. Só de piano. Ai, minha internet tá um horror. Não tá funcionando para nada. Isso que dá, não dá. Depois vocês tentam entrar nesse site aí e ver a execução, ok? Hoje a internet aqui só tá... Tá quentinho? Tá ruim. Então vamos lá. Fatores que influenciam a posição da curva TTT. O teor de carbono. Quanto maior o teor de carbono, a curva vai estar deslocada para a direita. Tá? Menor o teor de carbono, a curva vai estar deslocada para a esquerda. Tá? Composição química. Quanto maior o teor e a quantidade de elementos de liga, mais numerosas e complexas são as reações no resfriamento. Tá? Todos esses elementos de liga, exceto o cobalto, deslocam a curva para a direita. Tá? Matheus, desliga o áudio. Eita, pô. Mal, professora. Deslocar para a direita, Matheus. Deslocar a curva para a direita, ela retarda essas transformações, tá? E também facilita a transformação da martensita. Por quê? Porque qualquer coisa que você fizer, o resfriamento vai ser, digamos assim, lento, né? Imagina aqui. Não estou conseguindo. Hum, tá? Então, acontece cada coisa. Acho que, eu não sei se é a internet que está fazendo isso. Eu estava arriscando até agora e agora eu não estou conseguindo. Uhum, tá? Deixa eu chegar aqui. Tá. Quanto mais essa curva, vocês estão vendo aqui, tiver para a direita, mais tempo para eu fazer a martensita tem, tá? Se eu tiver mais tempo para fazer a martensita, eu posso colocar um resfriamento não tão lento assim, tá? Não tão rápido assim, e ela ainda assim vai formar martensita, ok? Entenderam aqui o que eu quis dizer? Quanto mais essa curva tiver para cá, ó, ok? Mais tempo eu vou ter para essa transformação de austenita em martensita, ok? Se eu chegar essa curva mais para a esquerda, eu quase não vou ter tempo de transformação para martensita, ok? Entendido? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? O que que tu não entendeu?
A relação dessa curva aí, Tá. O negócio é que eu não tô conseguindo riscar aqui. Peraí. Eu consegui riscar ainda agora e agora eu não tô conseguindo. Por que eu apertei aqui? Eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá, agora foi. Agora lembrar qual é a página que a gente tá. Tá, vou pegar por aqui, ó. Imagina que se ao invés de eu ter essa curva aqui, que tá no meio, eu tivesse a curva aqui, ó. Tô conseguindo enxergar? sim, professora. Tá? Tô enxergando aí? Vou botar mais pra cá. Então, a curva aqui de transformação, ó. Aqui eu tenho um tempo para transformação de 1 segundo, tá? Então, o tempo tem que ser menor de 1 segundo para eu ter uma transformação. Para eu ter uma transformação para uma martensita, ok? Então, aqui, ó, tem que ser menos que 1 segundo para eu ter transformação de martensita, tá? Agora aqui, quantos segundos deveriam ser para eu transformar a martensita? 100 segundos? Tá tempo suficiente, não dá, Michael? Aparentemente, Hã? aparentemente dá. Aparentemente, né? Tá? Então é mais fácil eu transformar com esse 1 segundo ou com 100 segundos? Com 100, né? Com 100 eu posso colocar, sei lá, óleo, assoprado e vai dar tempo ainda de formar uma artesita, entendeu? Então a composição química, todos os elementos de liga vão deslocar essa curva aí para a direita. A direita é onde? É aquele lugar lá que eu mostrei para ti, que eu desenhei aqui, ó. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, fazendo isso, eu vou retardar essas transformações. Retardar quer dizer que eu vou ter mais tempo para fazer, tá? Então, em determinados ácidos, eu posso, por exemplo, obter essa martensita mesmo resfriando lentamente, tá? Que é uma das características da martensita é o resfriamento rápido, né? Mas se eu deslocar muito a curva lá para a direita, eu vou ter tempo suficiente para fazer martensita sem ter uma retirada de calor muito, muito brusca, ok? Outra coisa que influencia a posição da curva é o tamanho do grão da austenita, tá? Outra coisa, o efeito da seção da peça. E a última é a velocidade de resfriamento, tá? 3 coisas. O efeito do carbono nas temperaturas de início e de fim de transformação de austenita, tá? Início e fim. Aqui é a porcentagem de carbono em peso. Olha, se eu tiver, por exemplo, 6%, 0,6%, tá? Eu vou ter isso aqui abaixo dos 100 graus Celsius. A partir de 0,77, vou colocar assim, eu vou ter até mesmo em temperatura ambiente, digamos assim, tá?
E aí, daqui para frente, tá? Com temperaturas baixas. Isso fim de transformação, né? Para início, em 0,4%, início de transformação ocorre a 400 graus Celsius. 0,4% de carbono, tá? Em 1,4% de carbono, isso acontece entre 100 e 200 graus Celsius, tá? Aí vocês querem perguntar assim, mas por que que eu quero saber isso? Início e fim de transformação. Você precisa saber disso no caso, por exemplo, de ter que colocar novamente no forno. Tá? Sei lá, por algum acaso o resultado de vocês gerou muitas tensões superficiais. O que você vai fazer? Colocar lá no forno de novo, para ter esse início e esse fim de transformação. Ok? Tá. E aí você tem que ter mais ou menos quantos por cento de carbono deve ter. Isso aqui tem, sei lá, 1,4%. Se tem 1,4% de carbono, então o início dessa transformação começa um pouquinho acima dos 100 graus Celsius. Tá? Por isso também que é importante vocês terem cuidado lá na hora de vocês fazerem um corte. Por exemplo, você pode estar fazendo uma transformação sem se dar conta, tá? Cortando, não está resfriando direito, e com 100 graus Celsius, cento e pouco, já tem transformação, dependendo da composição química do material. Ok? O tamanho do grão. Toda vez que a gente olhar um aço com granulação grosseira, a gente tem que ver o seguinte: se é aço, em geral, as propriedades são inferiores a um aço com granulação fina na temperatura ambiente. Tá? Esse tamanho do grão ele vai ser uma comparação direta no microscópio. Como é que vocês vão fazer? Tá? Leve isso aqui no microscópio. Tem umas espécies de mapa. Você tira a foto, tá? E no próprio sisteminha lá da foto que você tirou, você tem como medir o tamanho desses grãos, por comparação, tá? Normalmente o resultado sai em média. Então, por exemplo, eu quero medir só numa área, ou quero medir só grãos específicos, tá? Então, no software do computador, no software do microscópio, você marca quais os grãos você quer e ele dá o tamanho em média, né? Esses softwares mais recentes, tá? E nos antigos também, tá? Ele dá em média. Marquei aqui 3 grãos. Tem um menor e um maior. Você sabe que é média, vai ter que ter um desvio padrão, né? Porque se tiver um menorzinho, ele vai puxar a média para vocês dos grãos maiores, tá? Tudo bem? Eu quero por área. Você muda lá, eu quero puxar por área. Então, você puxa lá a área que você quer medir esses grãos. Eu quero a área da foto toda. Aí você diz, bota lá a foto toda para medir. Ok? Antigamente, como é que eles faziam? Eles tiravam a foto, tá? E aí existia uma espécie de rede de comparação, tá? Colocava assim em cima dessa rede e verificava mais ou menos o tamanho dos grãos, tá? Hoje em dia é mais fácil, com software resolve, né? Tá, eu expliquei tudo isso aí para quê? Para, olha, o grão de número 4 ele é bem menor que o grão de número 1, tá? Então, comparando diretamente, se eu tiver uma base, por exemplo, eu posso dizer esse grão aqui é de número 4, esse aqui é de número 1, ok? Tá? Aqui está dizendo assim, o tamanho é determinado por comparação direta no microscópio. E no software, né? O software hoje em dia já faz isso para vocês, sem vocês precisar comparar, tá? Nos processos industriais, essas transformações, elas
ocorrem por resfriamento contínuo. Esse resfriamento contínuo, a partir disso aí, de resfriar continuamente, desenvolveu-se a chamada curva TRC. TRC é transformação para o resfriamento contínuo. Tá? Por que ocorre? Primeiro, vamos lá para a indústria. Por que lá ocorre um resfriamento contínuo? Tá? Porque o que acontece? A máquina, o que vai acontecer? Está lá a máquina e o material está passando por ela. Tá? Então, o material está passando por ela e a máquina está resfriando ali, direto, continuamente. Tá? Então, o material passa por ela, ele resfria, porque o resfriamento que ocorre nessa máquina, nesse processo, ele é um resfriamento contínuo. Tá? Ela sempre vai estar resfriando. Ok? Eu lembro de ter mostrado para vocês no vídeo uma espécie de resfriamento contínuo que ocorria lá, né? Vocês viram um processo de laminação e ele era tratado termicamente lá mesmo naquela máquina, naquele processo lá, tá? Então, aqui tem uma curva de resfriamento contínuo. O que deu para perceber em relação a uma curva TTT que vocês já estão acostumados de ver? Pelo menos desde a aula passada vocês já viram, né? O que muda? Pessoal, vocês estão aí? Ninguém? Ninguém sabe ver qual é a diferença de uma curva de resfriamento contínuo para uma curva TTT? Nada? Eu não sei não, professor. Rapaz, professor, eu tô olhando aqui, dá para ver a diferença, só que para saber o que é aquilo ali, Dá para ver a diferença, mas não sabe o que é. é, Tá. A austenita, B bainita. A Cristã tá com dificuldade aí na internet, meu povo? Esses M aí são os M da martensita. Meu Deus. Tá. O que dá para ver aqui? Olha, a transformação, vocês não conseguem ver início e fim da transformação, tá? E a transformação não é feita direto. Horizontalmente, como acontecia lá na TTT. Como é que ela é feita? Ela é feita contínua aqui, ó. Tudo isso aqui é transformação, tá? Então, ó, passou daqui, eu já tenho martensita, tá? Daqui, eu tenho a balinheta com a martensita. Aí eu tenho ferrita, perlita, bainita e martensita. Aqui nessa terceira, tá? Terceira, quarta, aqui também, ok? Aqui eu tenho ferrita e perlita, certo? Aqui são os tempos, tá? Então, no resfriamento contínuo, a transformação ocorre um pouquinho diferente. Você consegue ver o joelho, só que o joelho ele não é uma coisa contínua como acontecia lá no TTT, tá? Ele não é contínuo, isso aqui não vai até o final, tá? Ok? Entendido? Então, a diferença aqui, ela eu não tenho início e fim de transformação nessa forma aqui, ó, tá? Meu início e fim de transformação ocorre assim, por essa parte achurada, ok? Tudo bem?
Aqui é um laço 1060, tá? 1060. Essa aqui é uma curva TTT, né? Ah, não, essa aqui é TRC. Ah, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Esse aqui é os 50% lá, né? Deixa eu ver outro. No caso do SAI 1090, tá? 1960, 1090. Quanto menor a quantidade de aço, mais essa curva aqui vai chegar para cá, ó. Ou seja, isso aqui não vai aparecer, tá? Quanto maior a quantidade, mais ela vai para cá, para direita. Essas curvas aqui são TTT, tá? TTT, 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 tá? Essa aqui é uma curva TTT para o 4340, tá? Como o 4340 não é uma lígua só de ferro e carbono, o que que dá para perceber aqui? Que o joelho encontra duas curvas, né? São dois joelhos aqui, ó. Ok? Essas aqui, sim, são curvas TRC, tá? Tá aqui a bainita e a transformação dela. Perlita, tá? Aqui a martensita, início e fim, ok? E aqui para os aços. Tá? A temperatura de astenização a 1020 graus Celsius. E aqui são as curvas de resfriamento, os números e suas respectivas durezas. Ok? Vamos lá começar. Com relação aos tratamentos térmicos, basicamente a gente tem esses aqui: recozimento, normalização, têmpera e revenimento. E eu vou dizer porque que eles vêm os dois juntos: esferodização ou coalescimento, solubilização e envelhecimento, né? Têmpera e revenimento. Têmpera é a retirada brusca de calor. Revenimento é a diminuição de tensão que foi feita, essa tensão feita pela têmpera, tá? Então, quando a gente faz têmpera, logo em seguida a gente faz o revenimento, que é para diminuir esses problemas causados pela têmpera, tá? Oi, Fabrício. Diga. Meu amigo, qual a dificuldade? Deixa o nosso Tá. mutado, velho. O recozimento. Oi, William. Não, professora, sei O lá, pô. recozimento, para que ele serve? O primeiro deles, para aliviar tensões, recristalizar, homogeneizar. Ele pode ser recozimento total ou pleno e isotérmico, tá? Primeiro deles, recozimento. Quando a gente tem como objetivo o alívio de tensão, tá? O que a gente quer é uniformizar e reduzir as tensões introduzidas por operação, por exemplo, de usinagem, lixamento, solda, a própria fabricação ou resfriamento brusco. A gente pode usar também para usinar, uniformizar e reduzir tensões introduzidas por tratamento termomecânico
uma coisa, a temperatura não deve, nessa temperatura de recozimento, não pode ocorrer nenhuma transformação de fase, tá? E o resfriamento tem que ser um resfriamento para evitar velocidades muito altas, devido ao risco de distorções, tá? E aí, temos os tipos de recozimento e seus objetivos. No chamado recozimento subcrítico, ele é realizado abaixo daquela linha 1. Onde é que a gente encontra a 1? Hein, pessoal? Pessoal, estão aí ainda? Sim, professora. Sim, professora. Onde é que tem a linha A1? A linha 1 está lá no diagrama de fases, tá? Esse recozimento ele tem que ser feito abaixo dessa linha 1. E o objetivo dele é recuperar a ductilidade do aço. O aço que foi trabalhado a frio. Principalmente em transformações de recristalização e recuperação. Esse aí foi o recozimento subcrítico. No recozimento pleno, eu vou ter que trabalhar na temperatura acima da 3, tá? Serve para diminuir a dureza e melhorar a usinabilidade. Tem o coalescimento, também que ele é realizado abaixo da 1, altera a microestrutura para menor resistência e dureza. Professora, Oh, dá uma voltada naquele último slide aí, por favor. A senhora colocou aí realizado acima e abaixo de A1, sim, essa última. Mas no caso a senhora falou só abaixo, não foi? acima e abaixo. Pode ser realizado tanto acima como abaixo. Abaixo eu tenho também o subcrítico. É interessante vocês verem que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é outra, tá? Tudo bem? Tá ok, professor. Esse aqui é o ciclo térmico do recozimento. Então, eu tenho um aumento de temperatura abaixo da linha de transformação lá da austenita, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a transformação da austenita em austenita, né? Tá? E aí eu tenho resfriamento meio lento, ok? Um exemplo aqui do recozimento pleno, tá? Ele bota uma curva de resfriamento acima. Essa aqui é aquela A3, tá? Essa aqui é a transformação, tanto de centro quanto da superfície. É interessante eu colocar essa frisagem aqui de centro de superfície, porque às vezes a temperatura chega só na superfície e não chega no centro, tá? Às vezes vocês não calculam direito a homogeneização, e aí o centro fica de um jeito e a superfície fica de outro, tá? A temperatura para aço hiporetetóide é 50 graus acima da linha A1, e para hipereutetóide
é entre a ACM e a linha A1, tá? Essas linhas A1, ACM estão todas lá no diagrama de fases, tá? Esse resfriamento ele deve ser lento dentro do forno e controlado para um recozimento pleno, tá? Quais são os constituintes no recozimento pleno? Para o aço hipoeutetóide, eu tenho ferrita e perlita grossa. No caso do eutetóide, eu tenho perlita grosseira. No hipereutetóide, eu vou ter cementita e perlita grosseira, tá? Conseguem visualizar? Ferrita? Como é que vai aparecer? Qual cor vai aparecer, gente? A ferrita? Cor branca? Hã? Cor branca? Cor branca. Na perlita grosseira, que cor vocês vão ver? Branco e preto. Branco e preto, Branca e professor. preta bem definida, né, Rafael? Bem definida, com espaçamentos bem largos, tá? Já que ela é grosseira. Conforme ela vai afinando, vocês vão enxergando só preto, correto? Tá? Sementita, que cor vai aparecer? Preto. Preto, né? A perlita grosseira, ela é ideal para melhorar a usinabilidade, tá? Dos aços que têm baixo e médio carbono. Para melhorar a usinabilidade dos aços de alto carbono, a gente vai fazer a esferoidização, ok? No caso do recozimento isotérmico, vou ter a seguinte transformação. Ele vai ocorrer em temperatura constante. Aqui, ó. Tá? Quais são as estruturas? A estrutura final ela é mais homogênea, tá? A gente não pode aplicar em peças de grande volume, porque vai ser difícil vocês baixarem a temperatura do núcleo e da superfície ao mesmo tempo. E lembra que aqui é feito os dois concomitantemente, ok? Esse tratamento é executado em banho de sais, tá? Tratamento térmico. Aquece, tá? E resfria em banho de sais. Qual é o objetivo, por exemplo, da esferoidização? Criar essa microestrutura aqui, ó. Tá vendo? De bolinha. Sim, professora. São esferas, né? Vão ter essas estruturas de glóbulos ou de esferas, tá? Que são os carbonetos no aço. Com isso, vocês vão ter melhor usinabilidade, principalmente para aços de alto carbono. Também facilita a deformação a frio, tá? Essa aqui é uma curva que mostra a influência da temperatura do recozimento na resistência à tração e ductilidade. Estou conseguindo enxergar aí? É claro que quanto maior a ductilidade, menor as tensões internas, né? Essa aqui é a diferença dos grãos, tá? Grãos mais longos, daqui para cá, tá? Aqui grãos mais finos, ok? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso?
Pode, professor, até só ler o material que a senhora disponibilizou que vai aparecer algumas na próxima aula. Então, aqui a gente tem o seguinte, tá? Não sei se deu para vocês perceberem, mas é dividido em faixas, tá? Na temperatura de 400 graus Celsius até 400 graus Celsius, a gente tem o que a gente chama de recuperação, tá? Entre 400 graus Celsius, não, perdão, aqui está em Fahrenheit, né? Entre 400 e 900, por aí, assim, a gente tem a recristalização, tá? Dentre essas duas faixas, tá? A gente tem um crescimento de ductilidade, tá? Quando abaixa essas tensões, ok? Nesse momento em que está recristalizando, não sei se deu para perceber, mas os grãos estão se formando outros, né? Tava assim, passou a ser assim, tá? Não tá bem bonitinho, mas é assim que acontece, tá? Acho que lá no... Tem. Nos Aços e Ligas Especiais, que é do André Luiz, do Paulo Meio, tá? Eles têm essas curvas bem desenhadas, bem bonitinhas. Vou ver se eu recupero ela para vocês, tá? Tudo bem? Tá. A partir dessa faixa de 900 Fahrenheit, eu tenho crescimento de grãos, tá? Aqueles que foram transformados na faixa anterior agora vão crescer, ok? A gente já viu isso aqui lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Mostrei um videozinho que aumenta a temperatura, aumenta o tamanho do grão. Lembra? Vocês lembram? Deixa eu tirar aqui um print. Tem quantos? Tem 20? Ai, vou fazer a chamada. O Adonai tá aí? Presente. Alessandro? Tô aqui. Anderson? O Anderson dormiu. Camila? Presente. Daniele? Daniele não tá aí? Eduardo? Presente. Fabrício? Presente. O Gabriel? Gabriel tá aí? Tá um silêncio, né? Gabriel? Tá dormindo. Genilson? Presente. Gustavo Pompeu? Presente, professora. Gustavo Sabino? Presente. João Vitor? Presente. Caio? Caio Damasceno? Caio não tá, gente? Professora, o Anderson está Oi. presente, que eu não consegui responder no início. Tá.
Tá bom. Ai, meu Deus. Matheus Jimenez. Matheus Nascimento. Aqui, professora. Tá. Michael. Presente, professora. Rafael. Presente. O Emerson. Presente. William. Presente, professora. O William tava, né? Tá o quê? Alô? Alô? Tá. Tá bom, Presente, então. professora. Até a próxima aula. Pessoal, dá uma lida nesse material. Vamos tirar as dúvidas aqui. Tá bom? Eu coloquei ele lá na semana passada, que era para vocês já chegarem aqui na aula já tirando as dúvidas já. Tá? Tudo bem? Ele tá completo Tá bem, lá. professora? Tá. Beleza, beleza. Tchau. Deixa eu interromper aqui.